É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui com mais uma notícia, mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí, pessoal, o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o Mundo Ed, canal do Edmundo, comentando aí sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos. É jogaço em São Januário. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Pela informação. É, eu dizia que o Pedrosa falou que a motivação dos atletas de um time com poder aquisitivo menor, né, esses times menores, é muito maior do que a do Vasco. Eu respeito, entendo, isso existe sim, mas a gente tem que falar de qualidade técnica. A qualidade técnica do Vasco é muito superior a esses times que, infelizmente, porque eu falo infelizmente porque eu gostaria muito que todos os times do Brasil tivessem um calendário anual, né? Porque é muito triste um jogador ter um calendário ali de 3, 4 meses, depois ficar os outros 8, 9 meses sem ter atividade nenhuma. Alguns voltam até para o mercado informal, né? Um outro trabalho que não é o futebol. Isso não é legal. E um atleta profissional ele tem que ter uma sequência de jogos para ele manter aquele nível físico e técnico. Mas, enfim, isso é um problema do nosso país, que é um país continental e dividido por estados. As federações tomam conta, cuidam só dos grandes, e isso aí faz com que os pequenos fiquem com uma dificuldade muito grande, né? Tenham uma dificuldade muito grande no restante da competição. Mas, para mim é uma desculpa, até porque esses amistosos eles não valem nada, eles não valem nada. A desculpa foi 2-1. Foi 2-1. Peraí, José Douglas de Oliveira, foi 2-1 para quem? Porque eu já estou até torcendo para o Primavera, porque a torcida lá foi. A cidade me recebeu maravilhosamente bem. Eu só posso agradecer. Bem, mas eu estava falando do Vasco. O Vasco deixou a desejar aí nesses amistosos. Eu gosto de ouvir o Pedrosa, repito, e o Pedrosa disse que os times que jogam contra o Vasco, né, na sequência, o Maricá e o Boa Vista, esses times jogam com mais vontade, com mais determinação, porque, claro, esses times querem mostrar o seu trabalho para que eles estejam jogando no Vasco num futuro próximo, né? Geralmente são jovens que sonham em um dia ter uma oportunidade num gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas nem por isso o resultado precisa ser ruim, né? O Vasco tem mais qualidade técnica, por isso que o cara ganha mais, por isso que o cara joga no Vasco, e por isso o Vasco deveria ganhar até com uma certa facilidade. Não é isso que tem acontecido, ou não aconteceu nesses dois amistosos, mas também não é terra arrasada. Não é dizer que com isso o Vasco será um fiasco no Campeonato Brasileiro, que se inicia nesse próximo final de semana. Eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal, tem uma equipe que tem sido reforçada. Alguns atletas não agradam a maioria dos torcedores, não me agradam também, mas isso não é motivo para pessimismo. Acho que a gente tem que ter otimismo e torcer para que o Vasco tenha uma temporada, seja um time em plena evolução, que tenha uma temporada melhor do que foi a 2024. Com isso, a gente pode sonhar com alguma coisa. Já é uma evolução voltar a disputar um campeonato sul-americano, que o Vasco é, dos times do Rio de Janeiro, o primeiro
que conquistou. O Vasco foi pioneiro em tudo, tá? Não só nas questões políticas e raciais, mas o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano, foi o primeiro campeão brasileiro, o primeiro campeão do Maracanã. O Vasco é de fato um gigante que está adormecido. Eu tenho conversado com algumas pessoas da Sempre Vasco e o trabalho está sendo muito bem feito. As pessoas, ele é silencioso, mas está sendo muito bem feito e as coisas estão caminhando, né, para reestruturação do clube, né, a RJ, a construção do novo estádio, não, a reforma de São Januário, tudo isso está sendo trabalhado e eu acredito que isso é real, apesar de não estar lá todo dia, porque confio nas pessoas. O trabalho público, ele não tem aparecido para a gente, né? E talvez por isso a tristeza do Pedrinho com as críticas, né? E eu acho que o recado que fica é que ele tem que se comunicar, dizer das coisas que estão acontecendo, né? Para que o torcedor tenha um pouco mais de paciência, sabendo que no futuro, né, que ali na frente, o Vasco vai ter de novo um time forte, competitivo, a ponto de, nesse momento que eu digo, pré-campeonato, às vésperas de começar uma competição como o Campeonato Brasileiro, a gente aponte o Vasco como favorito à conquista. Né? Em outros tempos, a gente dizia que o Brasil tinha 12 favoritos, né? Os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 de Porto Alegre. O Atlético Paranaense esse ano está na segunda divisão, mas a gente também acrescentaria o Atlético Paranaense pela estrutura que tem, o time do Atlético Paranaense, Bahia, pela SAF, Bragantino, pelo poder de investimento. Acho que a gente poderia ampliar esse portfólio. É isso aí, torcida do Vascão. Pessoal, Vasco estreia aí contra o Santos em São Januário, né? Provavelmente não vai ter Neymar, né? Ele está com uma lesão, na coxa e provavelmente não vai estar recuperado para enfrentar o Vasco. Pessoal, o Vasco entra no top 5 dos elencos mais valiosos da Copa Sul-Americana. Cruz Maltino trata a competição como prioridade nesta temporada. Gigante da Colina se prepara para a sequência da temporada, projetando os próximos desafios na temporada. O Vasco está na reta final da preparação para o Campeonato Brasileiro. Trabalhando desde o início do mês, o Gigante da Colina tem aprimorado a parte física, intensificando as atividades no CT Moacir Barbosa. Em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, o Cruz Maltino irá receber o Santos de São Januário neste próximo domingo. Querendo iniciar a competição com o pé direito, a equipe começa a disputar os 3 pontos a partir das 6h30, horário de Brasília. De olho também na Sul-Americana, o Vasco da Gama conheceu na semana passada os seus adversários. No grupo G, o time da virada terá pela frente Melgar, Lanús e Puerto Cabello durante a primeira fase. E pessoal, o Vasco tem, né, um dos 5 elencos mais caros da Copa Sul-Americana, de acordo com informações divulgadas pelo Transfermarkt. O Vasco aparece na 5ª posição entre os clubes mais valiosos da Copa Sul-Americana. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!